Olá, vamos começar mais uma exploração profunda hoje. Olha só que curioso, tudo começa com uma coisa bem antiga. Pegar um pedaço de âmbar, que em grego, né, é elétron, daí vem eletricidade. Exato. E notar que se você esfrega ele começa a atrair coisinhas leves, tipo pedacinho de papel, pena. Mas por quê? Parece que ele só atrai. A primeira impressão é essa, né? Que a eletricidade é só... Puxar é um ótimo ponto de partida mesmo, porque mistura essa observação super antiga, milenar quase, com a nossa intuição, né? Sim. E essa faísca inicial vai levar a gente para um caminho bem interessante hoje. Vamos tentar conectar física básica, como nossas células funcionam, essa ideia de controle mental, programação e até umas filosofias bem profundas que a gente viu nas fontes. É uma viagem e tanto, partindo do âmbar. Exato. A nossa missão aqui, então, é tentar desembrulhar como o jeito que a gente percebe as coisas pode acabar moldando a nossa realidade. E, quem sabe, como entender isso melhor pode levar uma vida com menos sofrimento. Preparado? Vamos lá. Vamos nessa. Essa coisa do âmbar é clássica da eletrostática, né? A ciência que estuda essas cargas paradas. E ela organiza a coisa toda em 3 tipos de carga: positiva, negativa e a neutra. Certo. E a regra de ouro todo mundo lembra da escola. Cargas iguais se repelem, se empurram. Cargas opostas se atraem, se puxam. Ok, positivo, negativo, neutro, iguais se repelem, opostos se atraem. Mas então, volto à pergunta. Como aquele âmbar esfregado só parece atrair? Cadê a repulsão nessa história? E o neutro, como entra aí? Aí que tá o pulo do gato, sabe? A ciência não diz que a observação inicial tá errada. Ela só refina. O âmbar, quando você esfrega ele na lã, por exemplo, ele geralmente fica negativo. Ele rouba elétrons da lã. Tá. E as coisinhas que ele atrai, tipo pedacinhos de papel, normalmente são neutras. Ou seja, tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa lá dentro. Tudo meio que zerado no total. Peraí. Se o papel é neutro, por que diachos ele seria atraído por algo negativo? Não devia rolar nada, né? É que o neutro não quer dizer parado ou indiferente, sabe? Quando o âmbar negativo chega perto do papel neutro, ele meio que dá uma bagunçada na organização das cargas dentro do papel. As cargas negativas do papel, os elétrons, são empurradas um tiquinho para longe, para o lado contrário do âmbar. E as cargas positivas do papel são puxadas um tiquinho para perto do âmbar. Como a força elétrica diminui com a distância, a atração entre o âmbar negativo e as cargas positivas do papel, que ficaram mais pertinho, acaba sendo mais forte que a repulsão entre o âmbar negativo e as cargas negativas do papel, que foram empurradas mais para longe. Faz todo sentido. O resultado final: a atração. É por isso que nos experimentos simples, o âmbar parece que só atrai. Ele está agindo em coisas neutras, e a atração que ele induz ali é a que ganha a briga. A repulsão existe, claro. Ela apareceria na hora se a gente chegasse com 2 objetos de mesma carga. Caramba! Entendi. Então, mesmo o papel ali, quietinho, neutro, tem essa dança interna de cargas acontecendo para poder ser atraído? Isso já me faz pensar, sabe, se até o que parece parado e neutro tem essa atividade toda. Será que existe mesmo repouso absoluto na matéria? A própria neutralidade já parece um equilíbrio superativo. Perfeita. O repouso que a gente vê no mundo macro, né? O papel quieto na mesa, é pura aparência. Se a gente pudesse dar um zoom gigantesco lá no nível dos átomos... Ia estar tudo tremendo. Tudo vibrando sem parar. Elétrons unindo, átomos vibrando nas ligações químicas. Não existe descanso naquilo que tem forma. Na matéria. O que a física moderna chama de rupa. A forma, a ciência hoje confirma isso totalmente. Puxa vida, então tá. Se a matéria tá sempre nessa agitação interna, onde a gente encontra a quietude de verdade, o repouso mesmo? Se não tá nas coisas, onde tá? Essa pergunta vai direto num ponto crucial que as fontes que a gente leu explorou bastante. O repouso genuíno, o verdadeiro silêncio,
segundo essas linhas de pensamento, não estaria no objeto que a gente observa, na matéria, que em sânscrito chamam de drishya, o visto. Certo, o visto. Ele estaria na consciência que percebe tudo isso, que chamam de drig, a testemunha que não muda, que é imutável. Pensa num vaso e o espaço em volta e dentro dele. O vaso pode balançar, quebrar, mudar, mas o espaço onde ele existe continua ali. Igual, quieto, imperturbável, sabe? Nossa, que imagem boa. O verdadeiro repouso, então, não seria a ausência de movimento nas coisas, mas a quietude dessa consciência que assiste a todo o movimento do universo. Faz sentido, sim. Como dizia um dos textos que a gente analisou, né, adaptando um pouco a linguagem, a energia ali dentro não para de dançar para segurar a forma. Os pedacinhos vibram, se puxam, se empurram. Não tem sossego no que eu vejo. O repouso de verdade é a paz silenciosa de quem só observa essa dança toda. Exatamente. Acho que isso já começa a lidar com aquela nossa ideia inicial, de buscar uma existência com menos sofrimento. Talvez a agitação não esteja só lá fora, mas na forma como a gente se mistura com ela, se identifica. Perfeito. É uma forma muito boa de colocar. A matéria existe nesse equilíbrio tenso, sabe? Nessa luta de forças em empate temporário, como uma das fontes descreveu de um jeito bem visual. A única paz que não precisaria dessa briga, dessa tensão para existir, seria a da consciência, que só observa. E seguindo nessa linha da complexidade, as fontes fazem uma comparação que eu achei bem útil entre o átomo e a célula. Como a gente pode visualizar essa diferença para entender o salto que acontece da matéria, digamos, sem vida, para a vida propriamente dita? Olha, a gente pode pensar assim. O átomo é como se fosse o tijolo, o bloco de construção fundamental. A característica principal dele é existir. As fontes usam até o termo sat, existência pura. Ele segue as leis da física, atração, repulsão, num equilíbrio quase mecânico. É tipo uma pecinha numa máquina perfeita, sabe? Sem vontade própria, só reagindo às forças. É um universo mais mecânico. Ok, o tijolo, a peça. E a célula? A célula já seria a casa inteira, construída com um monte desses tijolos, mas com uma organização muito, muito maior. Ela não só existe, sat, ela também age de forma coordenada. Tem sat mais ação. Ela responde ao ambiente, percebe sinais químicos, vai atrás de comida, foge do perigo. O Bruce Lipton fala muito disso na biologia da crença, né? Sim, sim. Ela tem um instinto de reação. É quase como um robozinho biológico, programado para sobreviver, para se multiplicar. Já é um universo mais orgânico que interage com o mundo. Entendi. Então, o grande pulo do gato é esse. A célula pega a organização dos átomos e usa isso para conseguir viver, para reagir ao mundo de um jeito que seja bom para ela. Não é só existir passivamente, é agir para continuar existindo. E isso, claro, abre a porta para coisas mais complexas depois, como a capacidade de sentir e lá na frente de ter consciência, de ter ideias. Perfeito. A célula traz essa dimensão da ação com um propósito biológico claro, da resposta ativa ao meio, coisa que o átomo sozinho não tem. E isso me puxa para outra dúvida sobre movimento e sentir. O átomo, ele tem movimento próprio ou ele é movido por alguma força maior, mais fundamental? E a célula, quando reage, quando foge de uma toxina, por exemplo, ela sente do mesmo jeito que a gente sente uma dor, uma alegria? E voltando àquela ideia do repouso. Na matéria, a gente pode dizer que o repouso é só um monte de movimentos se cancelando mutuamente? Ótimas perguntas. Elas ficam bem na fronteira entre física, biologia e filosofia mesmo. Vamos por partes. Sobre o sentir. O átomo, claro, ele reage a forças externas. Se esquenta, vibra mais, mas ele não tem uma experiência subjetiva disso, sabe? Não tem um eu ali sentindo o calor. Certo. A célula já tem o que os biólogos chamam de irritabilidade. Ela detecta algo no ambiente, tipo uma toxina, e se afasta. Acha um nutriente e vai em direção.
É um sentir bem básico, um instinto programado para a sobrevivência. É diferente da nossa experiência humana, que envolve subjetividade, consciência, a capacidade de perceber que estamos percebendo, de ter a experiência interna do sentir. E quanto ao movimento do átomo? Ele que se move ou algo o move? Bom, a ciência padrão descreve os movimentos internos do átomo, elétron girando, núcleo vibrando, como parte inerente da sua natureza. Mas algumas das filosofias que a gente viu nas fontes sugerem olhar para isso de um jeito um pouco diferente. Talvez o átomo, na sua essência, seja movido por uma energia ou intenção primordial que deu start em tudo. Nesse nível mais fundamental, para o átomo, a distinção entre ter movimento e ser movimentado por essa força criadora talvez nem faça sentido. Ele não decide se mover. Ele é a expressão desse movimento inicial. E o repouso como movimento cancelado. Tipo um cabo de guerra empatado. Sim, essa analogia funciona muito bem para o mundo da matéria. O repouso de um objeto que a gente vê parado na mesa é um equilíbrio super dinâmico, exatamente como um cabo de guerra, onde as duas equipes puxam com a mesma força. Ninguém sai do lugar, mas a tensão ali é máxima, o esforço é contínuo. O movimento não parou, ele só está neutralizado, equilibrado, naquele instante. E aí, de novo, a única paz que não dependeria dessa briga interna, dessa tensão constante, seria da consciência que só assiste a tudo isso de fora, digamos assim. Falando em algo mais fundamental ainda, uma das fontes trouxe uma ideia muito curiosa sobre a palavra informação. A sugestão é que informação não é só um dado, um bit, mas algo que vem antes da própria matéria. Uma força que dá a forma por dentro. Aqui a coisa começa a ficar realmente interessante. O que poderia ser essa força, esse algo anterior ao átomo? É fascinante, né? E o mais legal é que a própria etimologia da palavra meio que confirma essa intuição. Informação vem do latim informare. Significa dar forma interna, moldar por dentro. Não é só sobre dados soltos, é sobre o projeto, o padrão, a inteligência que organiza matéria e energia para que elas se tornem alguma coisa definida. Mas o que é esse algo, então? Se ele vem antes do átomo, não pode ser matéria. Não é a matéria no sentido da argila antes de virar o pote. É mais como a ideia do pote. O projeto arquitetônico antes da casa existir. O potencial puro antes de se manifestar como algo concreto. As fontes usam várias metáforas para tentar cercar essa ideia. Falam numa biblioteca universal, de onde sairiam todos os projetos possíveis, ou num vazio fértil que contém todas as possibilidades em estado latente. Uau! É como se fosse o comando silencioso, a planta baixa que existe antes do primeiro tijolo ser assentado. Pensa no silêncio absoluto que contém todas as notas de uma sinfonia antes dela começar a ser tocada. É a matriz invisível onde o molde de tudo que existe já reside de alguma forma. Só que uma fonte até faz uma ressalva importante. Pra gente não tentar imaginar isso como um pote ou um vazio, porque isso já seguia dar uma forma, né? O que se busca é algo anterior a qualquer imagem, um estado que eles chegam a chamar de inconcebível. Mas como a gente pode sequer falar sobre algo assim se não dá pra conceber? Esse é o grande desafio. Como descrever o que não tem forma? Nem qualidade, nem limite. É impossível diretamente. Talvez a única pista que a gente tenha seja pensar na ação que isso realiza. Uma das fontes sugere imaginar como uma ação pura. Ação pura? É. Pensa assim, uma luz pura, a consciência original, que as fontes chamam de sem forma, infinita. Essa luz teria uma vontade inerente, natural, de se conhecer, de se experimentar. O algo anterior seria o primeiro instante dessa vontade entrando em ação. A própria luz se movendo a partir de si mesma, talvez se contraindo um pouquinho, só o suficiente para criar a primeira semente de informação, o primeiro projeto do universo. É como o estado de sono profundo, perfeito, sem sonhos. E de repente surge a primeiríssima intenção de sonhar, antes mesmo de qualquer imagem aparecer no sonho.
É a intenção pura antes de tudo. Essa ideia da vontade inicial criando a primeira informação, que as fontes chamam de Maya, né, que seria essa capacidade de criar a ilusão ou as regras do jogo da realidade. Isso me levanta uma pergunta meio ousada, talvez. Será que essa potência original, esse deu uma vacilada? Será que perdeu o controle quando criou Maya? Que permite existir não só a beleza do universo, mas também a confusão, o sofrimento aparente? Essa é uma questão absolutamente chave, e as fontes encaram ela de frente. E a resposta que elas propõem é um sonoro não. Não foi erro, não foi vacilo, não foi perda de controle. Teria sido um ato de vontade consciente da própria consciência original do Maya não seria um bug no sistema, mas a própria informação fundamental que torna o jogo da criação possível. Ela que estabelece as regras de tempo, espaço, causa e efeito, individualidade. Sem essa ilusão estruturante, não haveria palco para nenhuma experiência acontecer. Mas e a sensação que a gente tem, muitas vezes, de que as coisas saíram do controle? De que a vida é caótica, de que a gente está perdido? Bom, se a gente conectar isso com o quadro geral que as fontes pintam, a consciência original, o sustenta tudo, inclusive a própria Maya. Então, por definição, ela não pode perder o controle do todo. Quem sente que perdeu o controle é a consciência individualizada, o Jiva, aquela porção de consciência que se identificou totalmente com a sua forma limitada, com o corpo e a mente. Ah, entendi. É como se o jogador esquecesse completamente que está num jogo e passasse a acreditar que a vida do personagem dele é a única realidade que existe. A imensa complexidade do universo vista por essa ótica não seria sinal de erro ou caos, mas sim da riqueza infinita dessa vontade criadora se expressando de mil maneiras. É quase como um jogo de esconde-esconde cósmico, sabe? A consciência se esconde em infinitas formas para poder ter a alegria de se redescobrir através de cada experiência individual. Para tentar deixar isso mais palpável, mais pé no chão, as fontes que a gente viu trazem umas analogias ótimas. Uma delas que me marcou foi a do Lego. Sim, essa é muito boa para ilustrar. Imagina assim, você que representa a consciência, o tem uma caixa de Lego gigante, que seria a sua vontade de criar, sua Maya. Com as peças, a matéria e energia do universo, você monta uma família Lego inteirinha, Maya se manifestando como seres individuais. Certo. Aí você inventa diálogos e histórias para eles, as experiências da vida, os dramas, as comédias. Pode até levar esses bonequinhos montados para uma feira de ciências na escola. E a criançada que visita a feira se envolve, se diverte com a historinha que você criou para eles. E o ponto crucial da analogia, como a fonte destaca, é: todos se divertiram porque permitiram se deixar enganar para poder se divertir. A Maya, a ilusão, não seria uma armadilha do mal, mas a regra necessária e perfeita do jogo que permite a própria diversão, o propósito, a experiência que eles chamam de Ananda, né? A bem-aventurança da existência. Se você soubesse o tempo todo que aquilo é só Lego, talvez não tivesse a mesma graça, o mesmo envolvimento. Exatamente isso. A consciência não perde o controle. Ela escolhe esquecer temporariamente um pedacinho da sua onisciência para poder jogar o jogo da vida através das suas criações, das formas. Tem outra analogia forte também, que é a do títere, do fantoche, que bate muito com essa sensação que às vezes a gente tem de estar sendo manipulado, né? Por um roteiro que parece que não foi a gente que escreveu. Quem escreveu esse troço, então, se não foi o eu? Pois é. E as fontes dão uma resposta bem interessante para isso. Quem escreveu fomos nós mesmos, a coletividade humana. Com essa nossa mania, quase um vício de ficar recortando o mundo em pedacinhos e dando nomes para tudo. Recortando? Como assim? Crenças, rótulos, medos, julgamentos, preconceitos. Esses recortes mentais que a gente faz da realidade, quando a gente não para questionar, para analisar, para reciclar usando o discernimento, que as fontes chamam de viveka ativo, eles vão se acumulando dentro da gente. Vira um monte de... A fonte usa uma imagem forte. Aterramento de lixo não reciclado. Nossa! Lixo não reciclado. E esse lixo mental acumulado, essas crenças antigas não questionadas, acabam virando o roteiro rígido que a gente sente que nos controla de fora. Então, o indivíduo, o jiva, se sente como um títere.
A fonte até corrige, né? Não é título, é fantoche mesmo. E os fios que puxam o fantoche para lá e para cá são essas crenças velhas, esse lixo mental que a gente carregou. Exatamente. E o mais irônico é que a consciência pura por trás de tudo, seria o mestre titiriteiro original que de tanto se identificar com o bonequinho que ele mesmo criou, esqueceu que é ele quem segura os fios. Caramba! E qual seria a saída, então, segundo essa analogia? A saída proposta é começar a reciclar o lixo, ou seja, parar com a identificação automática com o papel do fantoche sofredor. Olhar de frente para essas crenças antigas que nos puxam os recortes mentais e usar a nossa vontade consciente, nossa capacidade de escolha para reprogramar, instalar uma nova informação interna mais alinhada com a nossa natureza real, que é a do titiriteiro, não do títere. Métodos como o controle mental Silva são até mencionados como exemplos de ferramentas que podem ajudar nesse processo de reprogramação consciente. E isso conecta perfeitamente com a outra grande analogia, a do palco e do ator. A vida como uma grande peça de teatro. O problema não seria a peça em si, a encenação, mas a gente se perder completamente no personagem que está representando. Perfeitamente colocado. O sofrimento, nessa visão, seria como a morte no palco. O personagem lá na peça leva um tiro, sofre horrores, morre dramaticamente no roteiro. O ator que está representando aquele personagem, obviamente não morre de verdade quando a cortina cai. Claro. Mas a mente, que está distraída, totalmente mergulhada e identificada com o personagem, acredita naquela dor, naquela morte como se fosse a única e última realidade. Ela sofre junto com o personagem. E o despertar seria o que, então, nesse contexto? Seria como um flash de memória que o ator tem no meio da cena mais trágica da peça. Ele de repente lembra: opa, peraí, isso aqui é só uma peça. Eu sou o ator, eu tenho meu contrato de vida lá nos bastidores, a consciência imutável 1-1. Amanhã tem outra peça, talvez uma comédia, quem sabe? Que alívio que deve dar essa lembrança. Imagina, ele não abandona o palco por causa disso. Ele continua atuando. Talvez até com mais entrega, com mais verdade no papel. Mas sem aquele sofrimento existencial profundo de achar que o destino trágico do personagem é o seu destino final e inevitável. A mensagem-chave é muito poderosa. Atue com excelência, entregue-se a seu papel na vida, mas recuse-se a sofrer pelo roteiro como se ele fosse a sua única e derradeira verdade. E para amarrar tudo isso de forma bem visual, tem a analogia final, que eu achei talvez a mais impactante, a da cruz de isopor. Sim, essa é muito forte. Ela usa a imagem da paixão de Cristo, não necessariamente no sentido religioso literal, mas como uma metáfora universal para o sofrimento humano, que muitas vezes a gente mesmo amplifica por causa dessa identificação cega com o drama. Como funciona? Imagina a cena. O personagem carrega aquela cruz no palco, ela parece pesadíssima, feita de madeira maciça, talvez uns 80 quilos. Um fardo que o esmaga, que causa uma dor imensa. Mas aí vem o entendimento, o discernimento, o viveca de novo, e revela um segredo dos bastidores. Pro ator que está por trás daquele personagem, aquela cruz, na verdade, é feita de isopor pintado de marrom para parecer madeira pesada. Uau! É uma crença, uma construção mental, uma percepção que a gente assume como sendo a realidade absoluta e, por isso, insuportavelmente pesada. Mas a percepção no peso é real para quem acredita que a cruz é de madeira maciça, né? O sofrimento é sentido de verdade naquele momento. Com toda certeza, a dor que vem da identificação é absolutamente real enquanto ela dura. Ninguém está negando isso. Mas o ponto é, o entendimento da verdadeira natureza daquela cruz, que ela é leve, feita de isopor, ilusória no sentido de não ser a verdade última sobre quem nós somos, esse entendimento tem o poder de dissolver aquele peso excessivo. Entendi. Se a gente conectar isso ao quadro geral que a gente está explorando aqui, a libertação daquele sofrimento que talvez seja desnecessário, que a gente adiciona ao inevitável, vem justamente de perceber a natureza da cruz que a gente escolheu ou aceitou sem questionar carregar. Não é negar as dificuldades reais da vida, claro que não, mas é não se deixar esmagar pelo peso percebido delas, que frequentemente é inflado pelas nossas próprias crenças, nossos medos, nossas identificações. Nossa! Então, tentando amarrar tudo, o que tudo isso significa no final das contas?
A gente começou com o âmbar atraindo um pedacinho de papel. Vimos a dança que existe dentro da matéria. A diferença crucial entre um átomo e uma célula viva. A questão da consciência, da informação que molda a realidade, essa tal de Maia. E chegamos nessas imagens tão poderosas do Lego, do títere sendo puxado por fios de crença, do ator que lembra quem é no meio do drama e da cruz de isopor. A linha que parece costurar tudo isso é que talvez uma parte significativa do nosso sofrimento não venha dos fatos em si, das dificuldades objetivas da vida, mas sim da nossa identificação total, cega e automática com o roteiro que nos deram, com o personagem que a gente acha que é, com a cruz que a gente acredita piamente ser de chumbo. É isso. Parece ser essa a grande pista, sim. E o entendimento, ver como as coisas realmente funcionam, desde a física básica até os mecanismos da nossa mente, da consciência, seria a chave para a gente começar a perceber a encenação, para lembrar da nossa natureza mais profunda como o ator por trás de tudo, como o observador silencioso. E esse entendimento, por si só, já seria libertador. É uma excelente síntese do percurso que a gente fez. E reforça algo muito importante, que as fontes sugerem. A liberdade não está em fugir do palco, em negar a vida, em recusar a peça. Talvez seja justamente o contrário. Talvez a liberdade esteja em participar totalmente da peça, mas com a consciência desperta do ator, e não com a identificação cega e reativa do fantoche que só responde aos fios que o puxam. Viver com presença, então. Exato. É atuar com presença, com verdade no papel que nos cabe em cada momento, mas sem se perder no drama a ponto de achar que a dor do personagem é a nossa adolescência, final e intransponível. Isso deixa a gente com uma reflexão final bem potente para o nosso ouvinte pensar, né? Sim. Acho que a gente pode deixar essa pergunta ecoando, conectando direto com essa última imagem tão forte. Agora que a gente começa a desconfiar, a ter essa intuição de que a cruz talvez seja feita de isopor, como é que a gente vai escolher representar a próxima cena? Com que peso, com que consciência a gente vai decidir carregar os nossos papéis nessa grande peça da vida?